O objetivo dessa aula é a gente entender o conceito do estudo do sinal de uma função do segundo grau com um exemplo prático. Então, olha só, o exemplo que eu coloquei aqui. Sejam as funções f e g tais que f de x é igual a x² mais x menos 1 e g de x é igual a 2x² mais x menos 2, para quais valores de x temos f de x maior do que g de x. Bom, uma maneira que tem da gente comparar as funções f e g é estudar o sinal da função h, que a função h é dada pela função f menos a função g, certo? Você vai pegar a função f de x e subtrair da função g de x. A gente faz isso para obter uma comparação. E aí a função h de x aqui, ó, essa função que vai ser obtida da subtração da função f pela função g, é a função do estudo do sinal, né? É a função que você vai comparar aí para poder... A função h ela é a função que compara a função f com a função g. E aí você vê em quais valores aí o x vai ser... vamos ter, né, os valores de x da função f de x maior do que a função g de x, certo? Então, olha só, vamos começar fazendo a função f de x menos a função g de x, certo? Olha aqui, ó, a h de x é a f menos g. Então, vamos ver lá quem é a função f. Ó, a função f, ela é x² mais x menos 1. Então, eu coloquei aqui, ó, x² mais x menos 1. Menos a função g. Quem é a função g? 2x² mais x menos 2. Então tá aqui, ó, menos 2x² mais x menos 2. Bom, eu vou copiar a função f, ó, eu copiei ela aqui, x² mais x menos 1, e eu apliquei a distributiva do sinal de menos, ó, em todo o parênteses. O que acontece aqui? O sinal de menos aí, ele tá multiplicando todo o parênteses aqui, ó. O sinal de menos, ele tá multiplicando todos os termos que tá aqui dentro. Menos vezes 2x² vai dar menos 2x². Menos vezes x aqui, ó, vai dar menos x. E menos vezes menos 2, menos com menos vai ficar mais. Então o 2 vai ficar positivo, certo? Ó. Então, depois de fazer a distributiva ali, eu copiei a função f, que é x² mais x menos 1, ó, a primeira função ali, que é a função f, e fiz a distributiva com o sinal. Então, ó, trocou o sinal de todo mundo aqui dentro do parênteses. O 2x² estava positivo, ficou negativo. O x estava positivo, ficou negativo. E o menos 2 aqui que estava negativo, na hora que eu multipliquei o menos com menos aqui, o 2 ficou positivo, certo? E aí a gente soma os termos semelhantes. Ó, eu devo 2x². Eu pago 1x², eu ainda continuo devendo 1x², certo? Eu tinha 2 menos 1, né? Ou sei lá, eu devia 1, eu paguei 2, eu fiquei com 1 de lucro, certo? E esse menos x com esse mais x aqui eu posso cancelar. Então sobrou quem? Menos x² mais 1. Então essa daqui é a nossa função h. E ela é justamente a função que compara a função f com a função g. Tá? Essa função aqui ela é a função comparativa da função f com a função g, a gente pode dizer assim, certo? Então, ó, em relação à função h, temos, em relação à função h, hein? A função h, a função que a gente acabou de descobrir. O a é menos 1, né? Ó, é o coeficiente que acompanha o x², é menos 1. Menos 1 é menor do que 0. Então, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Depois, a função possui dois zeros reais e distintos, x1 e x2. Não precisa utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver essa função aqui a zero, né? Para a gente achar as raízes, pega a função menos x² mais 1 igual a 0. Não precisa usar a fórmula de Bhaskara aqui. Quando você tem
funções do segundo grau incompletas, não precisa utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Quando a gente tem, sei lá, se tivesse o termo A e o termo B, coloca o x em evidência e você acha as raízes. Quando você tem o A e o C, como é nesse caso aqui, você passa o termo do C para o lado de cá, ó, passa o 1 negativo, fica menos x quadrado igual a menos 1. Aí não é interessante que a gente deixe o menos x quadrado aqui negativo. Então multiplica tudo por menos 1. Vai ficar menos 1 vezes menos x quadrado, que vai dar x quadrado, menos 1 vezes menos 1, que dá 1. E aí a equação que você tem é a x quadrado igual a 1. Aí esse x que está aqui elevado ao quadrado, ó, passa esse quadrado para o lado de cá como sendo mais ou menos a raiz quadrada do número 1, né, ó, que é o número que está aqui. E aí a raiz quadrada de 1 é 1, né, porque 1 vezes 1 dá 1. Então o x é mais ou menos 1. Portanto, a primeira raiz, que é o x' ou o x1, é 1. E a segunda raiz, que é o x duas linhas ou o x2, né, é menos 1. E aí, para a gente estudar o sinal, né, ó, da função h, a gente desenha aqui a projeção dela no eixo x, bota as raízes, 1 e menos 1. O coeficiente a é menor do que 0, então a concavidade virada para baixo, né? E aí, os valores aqui, ó, à esquerda do menos 1, do menos infinito até o menos 1 é negativo, certo? Porque está abaixo do eixo x. Entre o menos 1 e o 1, ela é positiva, porque está acima do eixo x. E a direita do 1, né, a direita do 1 aqui, ela também é negativa, porque está abaixo do eixo x, certo? A gente sempre faz essa projeção para poder estudar. Não precisa desenhar o gráfico inteiro quando você quer estudar o gráfico de uma função. Só faz aí a projeção no eixo x, coloca as raízes, desenha a parábola e aí você já consegue estudar o sinal. Com isso, a gente tira de conclusão que a função h de x, o valor da função h de x, 0, isso acontece nas raízes, né? O valor de uma função é 0 nas raízes, onde a função intersecta o eixo x. Então, é para o x igual a menos 1 e para o x igual a 1, né? Ó, que é justamente as raízes aqui que a gente descobriu. Nesse caso, quando isso acontece, a função f de x é igual à função g de x. Quando a função de comparação, né, que é a função h de x, é maior do que 0, ela é maior do que 0 para o x pertencente ao intervalo que vai do menos 1 até o 1, né, ó. E outra, sem incluir o menos 1 e sem incluir o 1, porque no ponto menos 1 e no ponto 1, o valor da função é 0, tá? Então, a gente não inclui o menos 1 e não inclui o 1. A função ela é negativa, né, até o mais próximo possível aqui do menos 1, certo? Mas não inclui o menos 1, porque no menos 1 a função não é negativa. No menos 1 a função é 0, o valor da função é 0. E o 0 não é negativo nem positivo, né? Então, ó, nesse caso, f é maior do que g, tá? Porque essa função aqui, o valor da função é maior do que 0 na função comparativa, então f é maior do que g. No mesmo caso aqui, ó, que na igual, f é igual a g. H de x menor do que 0. Para o x pertencente ao intervalo que vai de menos infinito até 1, né, ó, de menos infinito até 1 sem incluir o 1, por isso que o colchete está virado para fora. União com o intervalo que vai do 1 até o mais infinito, sem incluir o 1 também, né, ó. Ela é negativa do intervalo que vem do menos infinito até o menos 1, sem incluir ele. E é negativa também do intervalo que vai do 1 até o mais infinito, sem incluir o 1, porque no ponto menos 1 e 1 o valor da função é 0, né? E aí não dá para fazer essa inclusão aí, certo? E aí nesse caso, ó, o valor da função é menor do que 0. Então, o que o exercício queria saber, ó? Para quais valores temos x, né? Para quais valores de x temos f de x maior do que g de x? Então, ó, é neste intervalo aqui, né? Ó, então, portanto, para x pertencente ao intervalo que vai de menos 1 até 1, sem incluir, né, o menos 1 e o 1, ó, colchete virado para fora, a gente vai ter lá a função f de x maior do que a função g de x, ok?